Conheça para crer, creia para viver. A mensagem do Evangelho de João, quarto Evangelho, pode ser expressada através deste tema: conheça para crer, creia para viver. Temos pensado nesse Evangelho, ouvido a voz de Deus nesse Evangelho nos domingos passados e continuaremos assim fazer hoje. E hoje no capítulo 18 vamos focar do verso 1 até o verso 11. Este evangelho, então, foi escrito para que pudéssemos conhecer a Cristo, quem Ele é realmente, figura única. E então, conhecendo, pudéssemos crer. A fé cristã é uma fé informada. E crendo, então, encontrássemos vida, a vida eterna, a vida com Deus, a verdadeira vida, a vida que ninguém encontrou, até que realmente a encontre em Deus, em Cristo. No fim do Evangelho é dito o propósito, é expresso o propósito do Evangelho, do esforço de escrever esse livro. Diz assim no capítulo 20, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Eis o propósito e a razão do livro, porque este é o propósito e a razão da vinda de Jesus Cristo, Deus conosco. Nós vamos focar no capítulo 18, mas eu quero recordar alguns versos antes deste evangelho que certamente vão nos ajudar a aprender de forma mais completa e profunda o sentido do que haveremos de ouvir nos nossos versos de hoje. Em João capítulo 10, aquele longo discurso, quando Jesus fala de ser o bom pastor, ele diz assim no verso 28, no Evangelho de João: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Falando das ovelhas, ele é o pastor, os seus são as ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Indo mais à frente no Evangelho, no capítulo 14. Capítulo 14, Jesus diz assim, no verso 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. E Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. A promessa dele diante da partida dele, morte, ressurreição e ascensão, outro conselheiro virá, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e ele estará com vocês para sempre. Hoje, amanhã, daqui a 100 anos, daqui a 10 mil anos. João 17, a oração de Jesus, capítulo todo, João 17, a longa oração mais longa que temos de Cristo. Deixe-me apontar duas partes dessa oração. Primeiro, no verso 12, quando Jesus ora e ele expressa assim, falando a Deus: enquanto estava com eles, os seus discípulos, enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu. Verso 14, no mesmo capítulo, ele orando ainda: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou.
não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eis a intercessão do nosso intercessor perene. Intercedeu naquele dia e intercede por nós dia a dia, através dos séculos. O que ele diz na sua intercessão? Qual que o que ele pede? Que os protejas do maligno. Eis o nosso intercessor em ação ainda neste dia e nesta hora. Agora o nosso foco no capítulo 18. Chegando então, aproximando mais e mais do momento derradeiro, aquilo que no Evangelho de João é chamado da hora. Cristo fala da sua hora, é a hora da cruz, a morte. Terminou a oração, capítulo 17. E o que acontece quando ele encerra a oração? Diz assim, no 18, a partir do verso 1, vamos ouvir a narrativa, a palavra de Deus, e vamos receber com alegria que cada coração se abra a palavra agora. Diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente ele lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Verso 9, isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Zygmunt Bauman, falecido neste ano, um sociólogo, filósofo renomado, muitos livros aclamados, professor na sua terra, Polônia e também na Inglaterra. Entre os seus livros há o livro Modernidade Líquida. Modernidade Líquida. E o que é que o professor Bauman nos diz neste livro? Falando dos nossos tempos. A convicção crescente é que mudança é a única permanência. E incerteza é a única certeza. Que tempos, que tempos. A convicção crescente nesses tempos é que mudança é a única permanência. E a incerteza é a única certeza que temos. Tempo de uma agonia tremenda, líquido na palavra do autor. O celular de ontem já não serve amanhã. Quando eu pensei que eu tinha chegado ao celular, me disseram que já não é suficiente, não serve mais, é descartável. Tudo descartável, tudo se vai, tudo se passa.
Nesses dias ainda levamos um susto e continuamos levando um susto como nação, coisas que se achavam tão seguras, como, por exemplo, a aposentadoria, corre-se o risco de tudo mudar. E se não mudar, nós tivemos uma indicação muito forte que pode acontecer, essas coisas acontecem. Não há nenhuma certeza, a única certeza que temos é a incerteza. Em todas as áreas sentimos assim. Na área da ética, qual é o certo, qual é o errado, ninguém sabe, é tudo incerto, está todo mundo tateando, e há todo tipo de experimento e de palpites no ar, de como é que se deve viver. O matrimônio, aquilo que é o fundamento da formação do ser humano, vive dias de uma crise tremenda, e a única certeza do matrimônio é que ele pode acabar, me parece, nesses dias. As crianças vivem dramas dos seus pais, nessa incerteza um com o outro. O individualismo profundo, relacionamentos são sustentados na base do eu fico nele até quando me interessar. A minha felicidade é o que se importa, é o que importa, o resto é o resto. Não há compromisso moral, não há valores superiores e sublimes que eu persiga, a não ser o meu individualismo. Tudo volúvel, tudo líquido, tudo passageiro. Um mundo de incertezas e muitas incertezas. A ciência mesmo nos fala de uma certeza nossa quanto o mundo, inclusive a humanidade. Fala-se de dias difíceis à frente, enfim, é uma angústia tremenda. Mais do que ninguém, a nova geração sente isso na pele e começam com problemas e desacertos emocionais numa idade muito, muito jovem. Logo apresentando problemas existenciais, questionamentos, crises, etc., ainda muito jovem, quando deveriam estar numa outra situação, numa outra condição. Fruto desse tempo nosso, um mundo de incerteza, um mundo onde a única certeza é incerteza, um mundo onde a única permanência que temos é a mudança, a permanência da mudança em constante fluxo, um ser humano volúvel. Será que nós estamos destinados a essa angústia espiritual e não há nenhuma certeza realmente? Será que você não pode ter nenhuma certeza? E será que você tem que viver sempre na impermanência ou na permanência da mudança, do fluir, e nada há de permanecer? Ou será que não? Nós ouvimos da palavra de Deus algo aqui diferente, uma nota dissonante, diferente, distinta desta visão e desta realidade do mundo que nós vivemos. Jesus diz: não perdi nenhum deles. Algo certo, garantido, estabilidade. Não perdi nenhum deles. E a palavra de Deus vem ao seu coração que navega neste mundo da incerteza, para lhe chamar à segurança que há em Cristo Jesus e só nele. Enquanto o mundo à sua volta é realmente líquido e as pessoas à sua volta vão se tornando complicadas pelo mundo líquido, você pode ter a sua pessoa calcada na certeza, na garantia, na segurança que há em Cristo Jesus. Graças a Deus por isto. Nenhum se perdeu, não perdi nenhum deles. O que é que a palavra de Deus fala ao seu coração nesta noite aqui? Chega ao seu coração para lhe dar esta segurança, esta garantia, esta direção emocional, espiritual, existencial, que você será sempre de Cristo. Uma vez de Cristo, você será sempre de Cristo. O mundo todo pode ser líquido, mas Jesus Cristo não é líquido. O mundo todo pode ser líquido, mas o amor de Cristo não é líquido. O mundo todo pode ser líquido, mas o poder de Cristo não é líquido. Ele permanece. E se o seu coração estiver nele, a sua vida estiver nele, você então está incluído nesta certeza de ser sempre de Cristo. Não perdi nenhum deles. Você será sempre de Cristo. Como? Mediante o quê? Como que isto é possível? Lá vem essa turma procurar Jesus Cristo. Ele estava na cidade, e se você for a Jerusalém, você vai visitar lá Jerusalém Antiga, onde está o templo,
num topo de uma montanha rochosa, e de uma das muralhas desce, de forma até abrupta, para um vale, o Vale de Cedron, citado aqui. E atravessando esse vale, onde havia um pequeno riacho, um riacho que secava no verão e se enchia no inverno, na época das chuvas, Jesus atravessa com seus discípulos ali. E se você visitar Jerusalém, ainda hoje você vai ser levado, subindo do outro lado desse breve vale, pequeno vale, na encosta. Então, o Getsemane, a palavra quer dizer a prensa de óleo, se fazia o azeite da oliva. E lá, então, há algumas plantas, algumas árvores de olivas ou azeitonas. As pessoas de Jerusalém, ou os habitantes de Jerusalém, não plantavam, não tinham plantações na cidade, mesmo porque os judeus não permitiam, considerava impuro o uso do esterco, o manusear do esterco naquela área da cidade. Então, se alguém tinha condições, fazia algo fora, nos arredores da cidade, uma propriedade, como nós chamaríamos uma pequena chácara, se fosse o caso, e, em geral, muravam, inclusive. E a ideia que nós temos por esse texto é que Jesus foi num desses lugares murados, porque diz que ele entrou, e depois fala em sair também. Então deve ter entrado numa propriedade delimitada, mas era plantação de oliveiras. Jerusalém, época da Páscoa, peregrinos e peregrinos de todas as partes, cidade superlotada, difícil de achar acomodação. E Jesus parece ter escolhido um lugar onde ele já esteve antes dessa propriedade, de alguém que tinha posses e cedia para eles o espaço, para se abrigar ali e dormir ali com seus discípulos, nesta época de festival, de grande agito em Jerusalém. E Jesus está lá nesta noite, depois de orar no cenáculo, num salão, instituir a ceia do Senhor, lavar os pés dos discípulos, naquela grande lição e mensagem, que começa no capítulo 13, depois de um diálogo longo, depois da oração longa, do capítulo 17, lemos parte dela, ele sai e vai para lá. Mas Judas saiu no meio da celebração da ceia, sabemos disto, não é pelos evangelhos. Era o traidor, abandona a mesa e vai falar com aqueles com quem tinha feito um conchavo de traição por dinheiro para entregar a Jesus Cristo. Jesus está lá agora no olival com seus discípulos e chega então ali aquela turba, soldados, polícia, para encontrá-lo. E no meio daqueles entreveios, o que acontece? Nós vemos que quando estão querendo prender Jesus Cristo, Simão Pedro saca de uma adaga, algo maior um pouco que um punhal, não chegava a ser uma espada, e resolve decepar a orelha. Não foi muito bom, não era muito craque, acho que errou, acertou só a orelha do camarada. Ou o camarada era muito esperto e pulou para trás. De qualquer forma, foi a orelha. Simão Pedro, quando viu a situação, disse: vamos resolver esse negócio aqui desse jeito. Querem prender a Jesus? Vamos sair no braço e na espada. Nós damos um jeito aqui, assim não leva. Ou se vai levar, vão ter que pagar um preço aqui. Vamos receber, vamos dar umas também. Vamos aqui mostrar quem é que pode, que nós não aceitamos isso assim. Enfim, o que é que nós temos manifestando em Pedro aqui? O poder humano. O poder humano. Jesus repreende Pedro. Para com isso. E outros evangelhos nos dizem que Jesus, inclusive, curou a orelha daquele servo do sumo sacerdote. Para com isso, Pedro. Guarda a espada. Não é pela espada. Não é dessa forma. Não é esse o poder. A minha obra não é baseada nisto. Jesus Cristo diz: não perdi nenhum deles. Como? Que poder que deu essa garantia e dá essa garantia hoje? De que poder vem essa segurança? Não é de um poder humano. Você será sempre de Cristo, mediante o poder de Cristo. Um poder que não é humano. Não é dessa forma, Pedro, que a obra, essa situação será conduzida. Eles chegaram lá e Jesus se adiantou, diz a narrativa de João.
Chega aquele pessoal todo e Jesus toma a iniciativa. Vai a eles, no portão, quem sabe da propriedade, e pergunta: o que é que vocês buscam? E diz o texto que Jesus estava em controle. Jesus sabia de todas as coisas, sabia o que estava acontecendo. Antes de acontecer, diz o texto aqui: quem é que vocês buscam? E eles respondem o quê? Jesus de Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré, não nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré, perto da Galileia, sul, aliás, norte, mais para o norte de Israel. Jesus era um nome comum, havia muitas pessoas, muitos judeus chamados Jesus. O que eles queriam não era Jesus, mas Jesus de Nazaré. Como ele se tornou conhecido em Jerusalém, vindo para o sul, a capital, o Jesus que veio de Nazaré e que lá ensinou, que as multidões ouviram. E João narra a ação dele no templo, durante festivais, quando o povo vinha de todas as partes. Se tornou conhecido como Jesus de Nazaré. Quem é que vocês buscam? Jesus de Nazaré, aquele que nasceu naquela cidade, ou melhor, que cresceu naquela cidade, que é da Galileia, aquele Jesus. Eles procuravam quem? Procuravam um homem, a identidade de Jesus enquanto homem. Mas eles se depararam com o quê? De repente, Jesus disse sobre ele, afirmou sobre ele no Evangelho de João coisas tremendas, sempre usando o verbo ser. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Capítulo 6, verso 35. Ele disse também no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo. Capítulo 8, verso 12. Ele disse também: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Capítulo 10, verso 9. Ele disse também: eu sou o bom pastor. Capítulo 10, verso 11. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 11, 25. Ele disse ainda no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Ele disse também: eu sou a videira e vocês são os ramos. João capítulo 15, verso 5. Eu sou coisas tremendas. Luz do mundo, pão da vida, a verdade, o caminho, a vida. O Evangelho de João é construído em grande parte em cima das afirmativas do eu sou, estas incorporações de Jesus Cristo tremendas que nenhum ser humano poderia assumir, a não ser que ele fosse, além de humano, algo maior. Jesus trabalha com eu sou. Mas quando chega esse agrupamento policial para prendê-lo, buscando um homem, quem que vocês buscam? Jesus de Nazaré, um homem com quem eles se deparam. Jesus diz: sou eu. E o texto diz que algo tremendo acontece naquele momento. Eles recuam e caem. Eu sou. Quando Jesus faz as colocações, eu sou, com um predicado, isto é, eu sou a ressurreição, eu sou o pão da vida. Os predicados são tremendos, indicam que este eu sou não é qualquer coisa, mas há os momentos no Evangelho de João, quando ele fala sobre o eu sou, sem um predicado. Eu sou. Lá no capítulo 8, verso 57, narra assim: disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus havia dito que ele era antes de Abraão. Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Abraão é um personagem de 2000 anos antes de Cristo. Você tem 50 anos e diz que viu Abraão?
Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E eles entenderam bem o problema, porque diz a narrativa continuando: então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Por que eles queriam apedrejá-lo? Os judeus sabiam muito bem o que significava eu sou, e Jesus também. Ele estava se referindo ao nome de Deus lá de Êxodo capítulo 3, quando Moisés é chamado por Deus através daquela sarça ardente. Deus diz a Moisés: eu tenho uma missão para você, libertar o meu povo do Egito. E há aquele diálogo então de Deus instruindo Moisés, aquela teofania, manifestação de Deus daquela forma sobrenatural, daquela sarça que ardia, não se queimava. E há um momento que Moisés pergunta a Deus: qual é o seu nome? E Deus diz: o meu nome é este, eu sou o que sou. Falando da sua existência plena, aquela que nenhum de nós tem, nada no universo tem. Tudo é dependente para o seu surgimento. Mas Deus é a existência plena. Mas é mais do que isto. É o Deus, sim, aquele que é autossuficiente em si, o Criador eterno, sim. Mas ali é este Deus que não somente é esse glorioso e é quem Ele é, mas que se manifesta em amor e graça e intervém na história do ser humano e particularmente para formar o seu povo. Eu sou. Então, quando Jesus diz eu sou, naquele momento há uma reação sobrenatural, algo difícil de explicar, que se dá ali com aquele agrupamento policial que vem prendê-lo. Quem vocês buscam? Jesus de Nazaré. Eu sou. E eles caem. Buscavam um homem e se depararam com a manifestação de Deus. Entenderam tudo? Certamente que não. Mas a pessoa de Cristo, em certos momentos, produzia reações que não são normais para um ser humano. Há aquele momento, por exemplo, no capítulo 2 de João, quando ele, vendo mercadores num dos espaços do chamado templo, um dos pátios que pertencia à área do templo, ele resolve purificar aquilo. Estão mercadejando, fazendo comércio da fé, explorando a fé, vendendo e vendendo ali, e Jesus toma umas cordas e começa a expulsar todos aqueles cambistas e mercadores que lá estavam. Como é que um homem pode fazer isso? Expulsar aqueles judeus do seu bom comércio? Jesus seria linchado. Tomaria um pau, como nós dizemos. Em certos momentos, Jesus manifesta o seu poder sobrenatural de algumas formas. E há esses momentos também, em certas posturas, em que os seres humanos sentem-se intimidados, mesmo contra um homem só, muita gente. No capítulo 7, nós temos os líderes do templo, esses mesmos citados aqui, os saduceus, os chefes do templo, enviando uma guarda para prender Jesus, que está ensinando na área do templo, e o povo está ouvindo, e eles não estão concordando, e resolve prendê-lo. No capítulo 7 é dito que a guarda do templo é enviada, havia a guarda do templo, debaixo da liderança daqueles que comandavam o templo, os saduceus. E diz no capítulo 7 que eles foram prender Jesus e voltaram sem ele. E aí eles foram interrogados: guardas, cadê Jesus? Por que não trouxeram? Eles disseram: não conseguimos prendê-lo. Nunca ninguém falou como este. Momentos quando o encontro com Jesus não era apenas um homem, mas momentos que causavam reações sobrenaturais. E este é um desses momentos, quando ele diz: eu sou. Há um recuar para trás e até cair, talvez um em cima do outro. Você será sempre de Cristo, mediante que poder? Como pode isso ser garantido? Há um poder que pode garantir isso? Sim, mediante o poder de Cristo, que é um poder divino. Eu sou. Se manifesta, entra na história, assim como entrou na história de Israel,
a partir de entrar na história de Moisés na sarça ardente. Qual é o seu nome? Eu sou o Deus que é eternamente. Vem intervir em graça e misericórdia por aqueles que são seus. E agora vem Jesus Cristo. Eu sou poder de Deus. Poder de Deus em Cristo. Você será sempre de Cristo, porque quem garante isso, quem faz isto, é aquele que tem todo o poder. Todo o poder me é dado nos céus e na terra, disse ele. Eu sou. É mediante esse poder que você será sempre dele. E por isso ele pode dizer, nós lemos, e ninguém, falando das ovelhas dele, ele é o pastor, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode me tirar da mão de Jesus Cristo. Porque ele tem o poder que é maior do que qualquer poder. Nem mesmo o maior poder maligno pode me tirar dele. Louvado seja o Senhor por isso. Jesus disse, nenhum desses se perdeu, sim, nenhum dos que me deste. Eu sou na dinâmica da ação da Trindade. Eu sou uma dádiva do Deus Pai ao Deus Filho Jesus Cristo. Eu não sou uma dádiva a Ele do meu coração. Jesus, eu estou dando, vou fazer esse grande favor que me interessa muito também, de dar a minha vida ao Senhor. Eu sou uma dádiva de Deus a Ele. O poder divino é que faz e fez a obra de Cristo na minha vida. E por isso, esse que diz, não perdi nenhum deles, podia dizer e pode dizer isto. E aquele que roga eternamente, guarda-os do maligno. Você será sempre de Cristo, mediante o poder divino de Cristo Jesus. Nada pode alterar essa situação. Você será sempre de Cristo. Sabe por quê? Porque esse manifestado entre nós, poder divino, Deus conosco, Cristo o substituiu. Como é que procuraram Jesus Cristo? Lá vem no meio daquela noite, todo aquele movimento subindo aquela encosta, para chegar então àquele olival, entre outros olivais, possivelmente. Jesus é procurado como um criminoso, como um devedor, como um condenável. Diz o texto que vieram os guardas do templo, a guarda do templo que estava debaixo da autoridade então dos saduceus que comandavam o templo. Parte da guarda foi encaminhada, mas era a época da Páscoa, é uma época em que os romanos que dominavam os judeus e os judeus também não queriam que houvesse nenhum levante popular. Jesus era muito popular entre o povo naqueles dias. E mais, já tentaram prender Jesus antes, não conseguiram. Então agora vai esse destacamento da guarda do templo. E também um destacamento de soldados romanos. No original a palavra espeira seria referência a mais ou menos 600 homens, comandado por um oficial. Mas também se referia a um subdestacamento de uns 200 homens. E a palavra tinha um uso bem mais popularizado, menos específico. Como nós falamos às vezes, olha, tinha um batalhão lá de polícia. Existe batalhão técnico, que tem um número específico de homens. Existe na linguagem popular a ideia de batalhão, um grupo grande, não específico. Os soldados romanos ficavam mais estacionados, não em Jerusalém, mas vinham a Jerusalém nesses dias em números grandes, porque havia muita gente, os romanos não queriam nenhuma confusão ali. Ficavam na fortaleza de Antônia, perto do templo, estacionados lá. É época da Páscoa, lá eles estão. Então, os líderes, sacerdotes do templo, mandam parte da sua guarda, mas pedem também uma escolta do exército romano. E devem ter ido por volta de 200 homens aqui, soldados romanos. Tudo isso para prender Jesus Cristo.
O que acontece? Estão em busca de alguém que consideram condenável, um criminoso. Vem essa turba militar toda. Uma vez já os guardas do templo tentaram prender, capítulo 7, já citei, e voltaram de mãos vazias. Agora não vai acontecer isto, não. Esse sujeito vai ser preso, porque ele precisa ser preso. Houve ocasião quando então tentaram prender Jesus e ele se foi, lemos também nesta noite. Porque ele estava no controle, não é o Império Romano que estava no controle, não era o Império Romano. Jesus tinha tudo sob o controle, não chegou ainda a minha hora. Mas agora ele disse que chegou a hora. Mas eles vão com esse destacamento, em poder, para prendê-lo como um criminoso. O que eles levam? Tochas, lanternas. Sabemos que a época da Páscoa é época da lua cheia. Tochas e lanternas, possivelmente pensando, esse camarada vai tentar escapar pelo meio das árvores à noite. Tochas e lanternas, cercar, não dá chances. Como se fosse um rato criminoso, pronto a fugir da polícia. E mais, tinham tochas e lanternas e tinham também armas para prender Jesus. 200 homens armados. Quem é este? Alguém que é considerado e visto como um criminoso, condenável, terrível. Assim é que o meu Cristo foi visto e tratado. E naquela hora, ele disse: deixe ir embora esses homens. Buscaram o meu Senhor como se ele fosse um bandido, um marginal da pior espécie. E naquela hora ele diz: deixe ir embora esses homens, falando dos seus discípulos. O que se passa aqui? Seria que Jesus quer livrar os seus discípulos do sofrimento pela fé que este mundo traria? Certamente que não, porque todos eles acabaram, com exceção de um provavelmente, todos eles acabaram pagando com a vida pela fé mais tarde, pelo Evangelho. Seria que Jesus, um desses nobres, eu assumo tudo porque eu vou assumir, seria apenas uma nobreza, de um cavalheirismo? Não. Jesus assume a responsabilidade e a acusação de um criminoso. Isto é, ele toma o lugar daqueles que são seus, nesta hora, diante da acusação. Procuram alguém que tome e seja considerado, tome o lugar de um criminoso, seja considerado como um condenável, alguém terrível, maligno. E Jesus toma esse lugar sozinho. A condenação eu assumo. Só eu, mais ninguém. Preciso assumir. Quando ele diz não perdi nenhum, ele não perdeu nenhum, não no sentido de que os discípulos dele nunca pereceriam, pagariam com as suas vidas, mas no sentido de que eternamente serão dele. Porque, em primeiro lugar, ele substitui os seus nesta culpa, nesta condenação. Você será sempre de Cristo, então, porque Cristo substitui. Tomou o seu lugar, tomou o lugar daqueles que eram seus. Quando vem, então, para procurar o culpado, sou eu quem assumo essa posição de culpado. Era ele? Realmente não. Os seus discípulos não eram culpados? Eram também. Eram participantes de todo o movimento dele. Somente ele assume, porque somente ele podia assumir a culpa e a condenação. E por isso, então, é que você será sempre de Cristo, pelo fato, então, de assumindo a condenação, ele ter cumprido o necessário. Pedro toma a espada ou o punhal ali, a adaga, e faz aquela ação terrível de violência. Jesus diz: para com isso, Pedro, eu preciso beber o cálice que o Pai me deu. Conhecemos a oração dele no Getsemane, dos outros evangelhos, a oração que não está em João. Quando ele, então, vertendo gotas de sangue numa intensidade tremenda, ele diz:
Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu preciso beber desse cálice. Ele veio para beber esse cálice. Que cálice é esse, então? Que cálice é esse? É o cálice do sofrimento, é o cálice da morte. Cálice aqui é a figura simplesmente da cruz. O que é beber aqui, se não é simplesmente o morrer na cruz? Beber do cálice, morrer na cruz. Eu vim para isso. Preciso beber do cálice. Você será sempre de Cristo, por Cristo ter cumprido o necessário. Ele bebeu o cálice por você. Você me ouviu? Ele bebeu o cálice por você. O cálice que era seu. Ele assumiu o seu lugar de condenado. Mas não somente assumiu a acusação que era sua. E assumiu sozinho, porque ele podia assumir, mas ele também assumiu e sofreu a pena. Ele bebeu o cálice, ele morreu na cruz por você. Não perdi nenhum, porque eu dei minha vida por eles. No lugar de eles perecerem, eu pereci por eles. Não perdi nenhum deles eternamente. Por isso você será sempre de Cristo. Porque Cristo morreu a sua morte, tomou o seu lugar, para que você jamais seja perdido e ninguém o arrebate das suas mãos. Ele o comprou pelo preço da cruz, toda a culpa sua caiu sobre ele. Ele o resgatou então das garras do diabo e da acusação de Deus. E ele então no seu amor e misericórdia assumindo sobre ele, ele o comprou para ele mesmo com o preço de sangue. E você é dele eternamente. E ninguém poderá arrebatá-lo das mãos dele. Você será sempre de Cristo. Louvado seja Deus por isto. Por isso você será sempre de Cristo, pela garantia de Cristo. O que é que está envolvido nesta frase, não perdi nenhum deles? Lemos, ninguém os arrebatará da minha mão, e nem da mão do meu Pai. E meu Pai, diz ele lá, é maior do que todos. E ele diz que o conselheiro, o Espírito, viria para andar conosco. Ele não estaria mais conosco, mas enviaria o conselheiro Espírito Santo para estar conosco. Para estar conosco quando? Quando? Diz ele, no capítulo 14, naquela noite, naquele diálogo longo, para estar com vocês para sempre. Nunca vai se apartar de vocês. Louvado seja Deus por isto. Sempre estaremos na companhia de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A garantia de Cristo. Não perdi nenhum deles, para que se cumprisse aquilo que ele já havia dito. Não perdi nenhum deles, porque não foram à morte ali com eles, não sofreram nada naquele momento ali, não perdi nenhum deles porque bebi o cálice, fui à cruz, assumi a culpa de todos que eles não podiam pagar. Há muito mais aqui, o que eu tenho aqui é esta segurança que Jesus Cristo nos dá. Eu lhes dou a vida eterna, diz no capítulo 10, dou a vida eterna às minhas ovelhas e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jamais perecerão. A vida eterna, a vida com Deus, tão ensinada neste livro, vida eterna, vida com Deus, está garantida. Garantida para todos sempre. Elas jamais perecerão. Ninguém tirará a vida com Deus das minhas ovelhas. Poderão tirar a vida física até, como tiraram, mas não poderão tirar a vida com Deus. Mesmo depois que tudo se for, ainda estaremos com o Pai. No capítulo 17, na sua oração, eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro conselheiro, para estar para sempre com vocês. Sempre, sempre de Cristo. Você tem esta garantia. Você é de Cristo. Você crê que a obra de Cristo é divina? Você reconhece que Ele o substituiu na cruz? Que Ele bebeu o cálice que era seu?
A sua vida toda pertence a Ele. Você desfruta da segurança dEle? Você ainda está procurando segurança aqui e ali? Segurança que nunca vai encontrar neste mundo, ainda mais no nosso mundo de hoje, onde a única certeza é a incerteza. Os próprios homens, sem a luz da palavra, reconhecem isso. Os pensadores. Onde eu vou me agarrar? Na economia, no materialismo, no prazer, no relacionamento sentimental. Onde está meu abrigo, a minha segurança? Nos meus pais, nos meus amigos, na turma. Onde está a minha segurança? Onde estou colocando a minha segurança e então minha vida? No esporte, no lazer. Onde estou colocando a minha segurança? Onde meu espírito, meu íntimo encontra abrigo e descanso? No mundo incerto, líquido e maligno. Onde está a minha paz? Onde está meu ponto de parada? Onde está a minha referência para a esperança? Que Deus o traga a Cristo. Porque Ele não perde nenhum daqueles que são dele. Nele você haverá de encontrar a segurança eterna. Segurança maior do que a morte, inclusive. Onde está você? Onde está você? Não perdi nenhum deles. Você é um deles? Jesus estava se referindo a você? Essa segurança está na sua vida? Se não está, pode chegar esta noite. Que momento tremendo para você examinar sua vida diante de Deus. Convido você a orar. Feche os seus olhos para não ser distraído. Volte seu pensamento a Deus e ao que a palavra lhe fala. Uma hora de resolver isto. Resolver pela palavra garantida de Cristo. E pela obra dele perfeita no seu lugar, por você na cruz. É hora de arrependimento, pedido de perdão, de entrega da vida. É hora de encontrar a segurança da vida com Deus, a vida eterna. E só em Cristo você encontrará.